Como estudar para o Enem 2026. Oi, meu nome é Luísa Schmidt, eu faço medicina na Unesp, mas no meu terceirão eu tirei 806,5 de média simples no Enem e vim conversar com vocês acerca de como eu estudaria para o Enem caso eu fosse prestar a prova nesse ano. Bom, o Enem é uma prova bem completa e bem complexa no quesito de que é uma prova única em relação ao estilo de prova, como ela funciona na pontuação, tudo isso. E por conta disso, a forma de estudar para o Enem, ela é um pouco específica em relação à forma como você estudaria para um vestibular tradicional. O primeiro tópico que eu vim trazer com vocês é acerca de simulados. Ok, que simulados é algo muito importante no estudo de qualquer vestibular, mas no Enem tem um toque um pouco mais importante. Isso porque é um treino de tempo, é um treino de estratégia de prova e é um treino de interpretação. E isso diferencia o Enem dos outros vestibulares, porque o Enem é uma prova extremamente interpretativa. Interpretação você aprende treinando, você aprende fazendo as questões e vendo como você deveria ter raciocinado, como você deveria ter seguido todo o seu caminho de pensamento, porque as questões mudam, mas o raciocínio por trás não varia tanto assim. Então o mesmo raciocínio é cobrado em vários anos do Enem, mesmo sem ser exatamente a mesma questão. E aí, como eu faria esses simulados? Se você já terminou o ensino médio, você pode começar a fazer simulados desde o início do ano, porque teoricamente você já tem uma boa base para isso, a ponto de você conseguir responder as questões e fazer um diagnóstico. Se você ainda está no terceirão, no segundo ano do ensino médio, aí talvez você possa deixar para um pouco mais tarde, começar lá por maio e fazer simulados acumulativos. Mas caso você já esteja no cursinho, já esteja formado no ensino médio, eu começaria desde o início do ano, faria os simulados realmente no estilo de contabilizando as horas, passando o gabarito. Isso é muito importante, gente. Eu vejo pessoas que fazem simulado e eles terminam a prova e falam, beleza, acabou. Nem olha se vai dar tempo de passar o gabarito. E é muito importante que você não só olhe se vai dar tempo, mas passe o gabarito, porque cada pessoa tem um ritmo. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos para passar o gabarito. Eu sou uma pessoa que demora para passar o gabarito. Eu demorava porque eu gostava de, na hora de passar o gabarito, ir revisando as questões. Isso significa que eu, para passar um gabarito, com calma, eu demorava 1h30, tá? 1h30 para passar um gabarito, porque eu ia revisando todas as questões. Então, é claro que é um caso específico de alguém que não quer só passar o gabarito, mas você precisa entender como funciona melhor para ti. E isso vai ser um aprendizado que vai vir diretamente desses treinos, diretamente desses simulados. Além disso, toda vez que você erra uma questão, um simulado, você faz um diagnóstico. Você vê se você errou por falta de interpretação, se foi por falta de conteúdo, se foi por nervosismo, porque isso acontece, tá, gente? Mesmo que seja um simulado, acontece de você olhar e falar, caraca, eu acho que eu, sei lá, fiquei nervosa e eu não consegui raciocinar direito essa questão. E aí você revê como tá sendo a sua estratégia, se tá sendo a mais interessante no quesito ansiedade também. Ou você pode ter errado por falta de atenção, que é outro ponto a ser treinado nos simulados. Porque aprender a resolver uma prova com calma demora, é um aprendizado que tem que vir. É um equilíbrio que acontece entre não perder tempo, mas não fazer rápido demais a ponto disso te custar uma questão que você poderia ter acertado. Então é muito interessante que você vá treinando e vá fazendo simulados de forma periódica, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Você que sabe do seu ritmo, eu fazia uma vez por semana e eu acho excelente. O ritmo depende não só de quantos simulados você consegue fazer, mas também de quantos simulados você consegue corrigir, porque a correção é a parte mais importante de todos os simulados. Sem uma correção eficiente, não adiantou nada você ter feito essa prova, nada. Porque você não tirou nenhum aprendizado dali, a não ser, sei lá, massagear o seu ego, caso você tenha tido um desempenho bom. Mas é isso. Outra coisa que eu faria seria me organizar em relação a cronograma. Porque assim, gente, é muita matéria para estudar pro Enem, é muita matéria. E dá tempo de estudar se você tiver uma boa organização. Não dá pra você chegar num dia e falar, bom, e agora? O que será que eu vou estudar? E tirar da cabeça, começar a estudar de mais uma matéria, de menos outra, acumular uma, adiantar outra e ficar 100% perdido pra chegar no final do ano você não ter terminado as matérias, não ter rendido como você queria render, porque isso também afeta no rendimento. Você chegar e ter que pensar no que você vai estudar é uma perda de tempo. É muito melhor se você já tiver um cronograma que vai falar assim, ó,
é isso aqui que você tem que estudar hoje. E aí você já começa a estudar, sem ter todo esse problema de descobrir o que você tem que fazer. Por isso que eu recomendo para vocês o cronograma Dominando o Enem, que é um cronograma muito interessante, porque ele te indica exatamente o que você tem que estudar na semana. Mas mais do que isso, é um cronograma que leva em consideração a individualidade de cada pessoa. Então, ele tem essa lista de conteúdos que você tem que ver em cada semana, com foco no Enem. Só que você tem aqui esse calendário, que te deixa escolher os horários e os dias de cada matéria, porque cada pessoa tem uma rotina específica. Então, não dá para padronizar que todo mundo que vai estudar para o Enem vai estudar segunda-feira de manhã matemática e química, terça-feira de manhã biologia e física. Não dá para você fazer de forma padronizada. Tem que ser uma coisa individual, e por isso ele te deixa a liberdade de você ir encaixando seus horários e entendendo o que funciona melhor para você. Além disso, uma coisa que é muito legal nesse cronograma são esses ícones aqui do YouTube, porque você clica no ícone do YouTube e você é diretamente levado para um vídeo no YouTube, gratuito, obviamente, sobre essa matéria. Então, já está selecionado as aulas que você tem que assistir, e são aulas de qualidade, então você não fica perdido naquela de pesquisar ali no Google o conteúdo e não saber o que você tem que assistir, se aquele professor é bom, se aquela aula rende, porque está tudo já mastigado para você nesse quesito. Além disso, é um cronograma com questões e organização de simulados. E como eu falei, simulados são muito importantes. Então, ter essa organização de quais simulados e quantos simulados você vai fazer é excelente. O cronograma Dominando o Enem já aprovou alunos em universidades extremamente concorridas, como USP, UFRJ, UFCSPA, que é a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E se você ficou interessado, eu vou deixar ali na descrição e na legenda o link para você ter acesso a esse conteúdo, porque vale muito a pena. Outra coisa que eu faria na hora de me planejar para o Enem é me organizar em relação à redação, porque é uma coisa com um peso muito grande, independente do seu curso, independente da sua área, independente de tudo. É a área que você mais pode pontuar, é a única área que você todo ano pode chegar em 1000, porque existiram alguns anos que matemática chegou a 1000, mas é uma exceção. Geralmente só a redação consegue chegar em 1000 como nota máxima. Então você precisa focar na redação como um dos tópicos muito importantes. Para isso eu me organizaria para fazer redações semanais do Enem. Caso o seu único foco seja o Enem, eu faria toda semana Enem, que foi o que eu fiz no meu terceirão. E deu muito certo, tirei 960 na redação. No final do ano eu já tinha feito... Cara, até chegar o meu Enem do meu terceirão, eu já tinha feito mais de 75 redações Enem. Tudo Enem. Então, eu já tinha visto muitos temas, eu já conhecia muitas argumentações, muitos repertórios, muitos caminhos, de forma com que eu cheguei no Enem de 2023, que foi do meu terceirão, e eu falei, eu não quero descobrir antes qual que é o tema da redação, não quero adivinhar. Eu não preciso adivinhar, porque eu sei que, independentemente do tema, eu vou conseguir desenvolver uma boa redação. E dito e feito. Então, assim, treinem para que você não tenha que torcer para um tema bom, para que você tenha certeza que qualquer tema vai ser possível de você tirar uma nota alta. Agora, outro ponto que é muito importante é você pesquisar acerca da sua área, né, do seu curso e também da sua universidade, para você saber os pesos dessa universidade, tanto no SISU quanto outros processos seletivos, como nem o Unesp, nem o USP, geralmente tem algum tipo de peso aplicado. E por isso é muito importante que você saiba quais são esses pesos para saber o que mais importa na sua prova. Porque tem universidade que põe peso em linguagens, tem universidade que põe peso em ciências da natureza, tem universidade que põe peso em matemática, redação, humanas, varia de curso para curso e de universidade para universidade. E por isso é importante que você saiba, por dois motivos. Se você tá com várias matérias acumuladas, você precisa saber qual que é a sua prioridade no momento. O que é mais importante você aprender de forma calma, de forma com tempo, e o que você pode deixar para acabar aprendendo de uma forma um pouco mais rápida no final do ano. Como que você escolhe isso? Sabendo a incidência das matérias, sabendo o peso, sabendo o que vai ser mais importante para a sua prova, para o seu objetivo. Outro ponto em relação à estratégia de prova mesmo durante os simulados. Então, por exemplo, você está fazendo um simulado, você olha e vê que o tempo está acabando, ainda faltam 10 questões de linguagens e 10 questões de humanas, só que você sabe que o seu curso e universidade colocam peso em humanas. Então, você sabe que na hora do sufoco, você vai priorizar fazer aquelas questões de humanas. Porque se for para chutar e errar, é melhor chutar e errar numa área que não tem peso ou que tem menos peso na sua prova. Uma coisa também que eu aprendi só depois de um tempo fazendo o Enem, que é muito importante, é que você estude relacionando os conteúdos
com o dia a dia. Geralmente os professores em aula já fazem isso, só que eu vejo que muita gente acha que os professores estão, sabe, dispersando, falando de qualquer coisa. Putz, o professor tá contando uma história da vida pessoal dele. Sendo que, geralmente, se ele tá contando uma história, é porque no final ele vai relacionar esse conteúdo com o dia a dia. E é disso que o Enem gosta. Então, por exemplo, a gente já viu o Enem cobrando como tirar cheiro de peixe da geladeira, que no fundo é algo do cotidiano, mas ele quer que você responda baseado em equilíbrio ácido-base. Só que convenhamos, se você já sabe como faz no dia a dia, como funciona, se o professor já comentou, gente, é só colocar vinagre, é só colocar limão, tá feito. Você não precisa ficar raciocinando tanto na hora da prova, são questões que você bate o olho e responde. Então, na hora de estudar, você tem que ter essa noção de como que esse conteúdo sai da teoria e entra na prática do dia a dia. Isso é muito importante pro Enem. Além disso, é muito importante na hora que você está treinando pro Enem, você entenda alguns padrões das questões. Você entenda o que são distratores, você entenda que a prova ela é uma prova baseada na vida real. Então, por exemplo, eu já vi questões do Enem que te pediam para calcular o volume de uma xícara. E uma das opções era mais de 3.000 ml. E eu te pergunto, quantas xícaras de mais de 3 litros você já viu na sua vida? Essa questão saiu de uma aula do Lauro, do Interpreta Enem, que tem cursos maravilhosos, inclusive. Nessa aula que o Lauro falou isso, eu olhei e falei, cara, imagina no final de prova você ter que chutar e você poder eliminar um item só sabendo que aquilo não corresponde com a realidade. É muito, muito interessante. Então notem isso do Enem. Notem que tem estratégias até mesmo para chute. Óbvio que a gente não quer que você chute no Enem, a gente quer que você saiba todas. Mas é muito possível que você tenha que chutar uma questão. Então, caso você tenha que chutar uma questão, pelo menos vá aprendendo essas estratégias. E isso é com tempo, isso é com treino, e isso é com algumas aulas em relação à interpretação, que nesse caso eu recomendo o Lauro fortemente. Outra coisa que é muito importante que você conheça sobre o Enem é em relação à TRI. A gente sabe como funciona a TRI? Sim. Mas na hora da prova, às vezes é difícil a gente conseguir determinar o que é considerado fácil, médio, difícil pro Enem. E por isso é importante que você se informe acerca do que o Enem geralmente considera fácil e do que o Enem geralmente considera difícil. É uma regra? Não é uma regra. Mas, por exemplo, no meu terceirão, o meu professor me passou uma tabela semelhante a essa daqui. Uma tabela para matemática, que mostrava quais matérias o Enem considerava fácil e quais matérias o Enem considerava difícil. E a partir disso, eu fui fazendo a minha prova tendo isso em mente. Então, por exemplo, eu sabia que o Enem considerava probabilidade como uma matéria difícil. Então, eu bati o olho, era probabilidade, eu pulava a questão. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Eu não sabia se ia ser uma questão rápida, se ia ser uma questão tranquila. Eu sabia que era uma questão que provavelmente o Enem ia considerar difícil. E dessa forma, por que eu vou priorizar uma questão difícil? Para TRI não faz sentido. Então você precisa ter essa noção, assim como questões de imagem, lá em linguagem, geralmente são consideradas fáceis, ou algumas de imagem humanas também. Então, dessa forma, você consegue ir montando uma estratégia de prova com essa noção, tanto no que funciona melhor para você, tanto no que vai resultar numa maior nota a partir da teoria de resposta ao item, que é a TRI. Então vão atrás dessas matérias, vão atrás do que o Enem geralmente considera fácil, médio, difícil, para que na hora que você estiver fazendo um simulado, você já treine esse raciocínio, você já leve isso em consideração. Porque não dá para você estudar isso uma semana antes da prova, querer memorizar tudo que o Enem acha fácil, médio, difícil. É um processo a ser construído. Então, no início você vai, sabe, não lembrar de tanta coisa, mas no final do ano, você já vai bater o olho na questão e vai falar, cara, essa eu vou pular. Essa eu vou pular pelo bem da minha TRI. E depois você volta se der tempo. Mas você sabe que você pelo menos priorizou uma questão que provavelmente ia ser considerada mais fácil e deixou de lado uma questão que provavelmente vai ser considerada mais difícil. Outra estratégia que eu usaria para estudar pro Enem, que foi uma coisa que eu usei no meu ano de cursinho, é provas parceladas. Porque assim, gente, um simulado demanda que você tire 5 horas a 5 horas e meia do seu dia só para fazer o simulado. E ainda tem depois o tempo de correção, etc. Mas é um tempo grande destinado, sabe? Então, eu gostava de também fazer provas parceladas. Então, como é que eu fazia isso?
Chegava na terça-feira à tarde e eu tinha no meu cronograma para fazer uma prova parcelada de matemática do Enem. Então eu chegava e pegava as 45 questões de matemática e eu fazia no formato de lista. Ou seja, eu não fazia preocupada com tempo, com gabarito, nada disso. Eu fazia realmente como uma lista de exercícios normal. Isso é legal porque você vai criando repertório acerca das questões do Enem, você vai conhecendo o estilo das questões sem ter que dedicar um tempo tão grande como um simulado. E ainda assim você vai ficando muito bem treinado. Cara, chegou no final do ano, eu já tinha feito todas as provas do Enem, todas sem exceção, todas edição normal, edição PBL, todas, mais diversos simulados de cursinho que eu achei mais diversos simulados de cursinho e eu ia treinando, para que na hora que eu fosse fazer a prova do Enem, não fosse uma prova estranha pra mim, fosse uma prova muito familiar. Chegasse e falasse, cara, esse é o Enem que eu tava esperando. Porque isso ajuda também na sua mentalidade na hora da prova. É complicado você chegar pra fazer um vestibular e você se deparar com uma prova que você nunca viu, uma prova diferente, uma prova que você fala, cara, que é isso que tá na minha frente? Mas se você vai treinando, se você vai se preparando, você vai chegar no Enem e por mais que você nunca tenha visto aquelas questões, a não ser que, né, você seja já um cursinho ali específico, a não ser que seja esse o caso, você nunca viu as questões, mas você vai ter a impressão que você já viu, porque são questões parecidas com alguma que já caiu no simulado, alguma que já caiu numa prova antiga, porque o Enem ele repete padrões, mesmo sendo questões que já caíram, e isso é muito bom para que você já esteja, sabe, afiado quanto a isso. Por fim, na hora de estudar pro Enem, eu lembraria que é um processo. Então, assim, vocês vão ver que é muita matéria. Vocês vão ver que terão dias que vocês não vão ter o desempenho que querem em simulados. Inclusive, vai ter um dia que você vai tirar 40 em linguagens e no próximo simulado você vai tirar 33 e você vai querer chorar. Porque eu sei que 33 é a meta de muitas pessoas, mas se você tá, sei lá, mirando ampla medicina, 33 não é uma nota tão satisfatória, principalmente para você ter um simulado. Então, assim, às vezes seu desempenho cai, às vezes seu desempenho melhora. É um processo árduo e difícil, mas vá com a mente consciente disso, para que você não desista no meio do caminho. É isso, gente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo. E é isso. Beijos e até a próxima.